Vou trazer uma da próxima vez. Bom, nós vamos estudar ainda dentro do cálculo das variações, provavelmente será a última aula sobre esse tema, problemas de máximo e mínimo com condições subsidiárias. Vou começar dando um exemplo elementar, que aprende em cálculo, para motivar o que nós vamos fazer. São problemas do tipo de todos os retângulos com perímetro dado, qual que tem máxima área. Então, a quantidade a maximizar é a área, e tem uma condição subsidiária que todos os retângulos têm que ter o mesmo perímetro. Isso é uma versão pobre do problema isoperimétrico. Nós vamos, no fim da aula, resolver o problema de Guido, que é dado dentre todas as curvas de mesmo perímetro que passam por dois pontos, qual que circunda a área máxima. É uma generalização do problema para retângulo. O problema para retângulos é muito mais simples, dá para resolver com os métodos tradicionais de cálculo diferencial integral. Bom, então, esses problemas são problemas de máximo e mínimo condicionados. Quer dizer, eu tenho uma função. Primeiro, explicitar um problema. Eu quero saber o seguinte: de todos os retângulos de mesmo perímetro, qual o de maior área? Tá? Então, nós temos uma função a maximizar, que é, se eu ponho x e y os lados do retângulo, né? Então a função a maximizar, que é a área do retângulo, é xy. E o perímetro é 2 vezes x mais y. Tá? E isso deve ser uma constante. Para resolver esse problema, a gente pode fazer duas coisas. Ou pode usar a condição subsidiária para eliminar uma das variáveis em termos da outra. Daí eu caio num problema de uma variável só e a derivada zero, que é o que dá o máximo ou mínimo. A derivada segunda resolve a ambiguidade de ser máximo ou mínimo. Mas existe um método muito mais eficiente, que foi inventado por Lagrange, que é o método dos multiplicadores de Lagrange. Né? Esse é um problema que não precisa de multiplicadores de Lagrange, é muito simples, mas é só para mostrar como que nós vamos fazer uma generalização direta desse problema. Eu não vou deduzir a fórmula dos multiplicadores de Lagrange, eu vou só mostrar como é que se usa. As deduções não são tão simples, quer dizer, são perfeitamente ao alcance do curso de cálculo, mas não são tão simples. Mas a ideia é a seguinte: eu considero a seguinte função de x e y, que é dada pela função a maximizar ou minimizar, né, conforme o problema, e depois mais
um parâmetro lambda constante vezes a condição subsidiária. Tá? Ou seja, 2 x mais y, basta fazer assim, mas quer dizer, o que eu estou fazendo é introduzindo um h de xy, que é igual a f de xy mais lambda g de xy. E agora eu simplesmente imponho como condições para determinar o ponto de máximo ou de mínimo as condições dh dx igual a 0, dh dy é igual a 0. O truque foi o seguinte: por causa da condição subsidiária, x e y não são mais variáveis independentes. Então, eu não posso usar como solução para achar o ponto em que o máximo é atingido, simplesmente derivar f em relação a x e depois em relação a y e colocar ambos iguais a 0, porque x e y não são independentes. Mas, se eu coloco um parâmetro a mais, que é esse lambda, né, eu fico eu artificialmente restauro a independência entre x e y, porque a função agora é de 3 parâmetros. E agora, se eu derivar dh dx, dh dy colocar igual a 0, mas essa nova função, não o xy, isso vai me dar as soluções corretas. A demonstração é um pouco longa para fazer aqui, mas é uma regra fácil de lembrar. No nosso caso do cálculo de variações, nós vamos dar a demonstração detalhada. Então, como é que seria a solução desse problema? Eu pego a função h de x, y, então dh dx é igual a y mais derivada em relação a x, né? 2 lambda. Isso eu ponho igual a 0. Depois, dh dy é igual a x mais 2 lambda, que é igual a 0. Então eu tenho essas duas equações, y mais 2 lambda igual a 0, x mais 2 lambda igual a 0. Ou seja, y mais 2 lambda é igual a x mais 2 lambda. Portanto, x é igual a y e a figura é o quadrado. Todos os retângulos de mesmo perímetro, aquele que tem a máxima área é o quadrado. Foi a condição do outro. Bom, os desconfiados podem fazer pelo outro método, que é o quadrado também. Mas eu não tenho tempo para demonstrar isso nesse contexto. Mas tem uma demonstração bonitinha no livro do meu irmão. Duas observações desse livro. É um livro muito bom, e segundo, o Wendell Freeman não é realmente meu irmão, não sei nem quem é. Mas é um bom livro. Bom, mas nós queremos resolver o seguinte problema, que é uma generalização desse para figuras mais complicadas. Que é o seguinte: eu tenho aqui x e y e 2 pontos, por exemplo, x1, x2, e eu quero unir esses 2 pontos por curvas. Todas as curvas que ligam esses 2 pontos e têm o mesmo comprimento. Eu não sei se essas curvas que eu desenhei realmente têm o mesmo comprimento, mas eu estou imaginando que tem. Quer dizer, eu construo todas as curvas que ligam
x1 e x2, bom, exceto essa, né? Essa aqui é um dado fixo. E eu quero saber de todas as curvas que ligam esses dois pontos que tem o mesmo comprimento, tá? Qual é aquela que vai dar uma área máxima para essa figura? Isso é o problema de Dida, que é o exemplo clássico de uma classe de problemas chamada isoperimétrica. Então vamos ver como é que se resolve esse problema usando o cálculo variacional. Bom, para a solução que nós vamos encontrar fazer sentido, eu preciso, antes de 50 centavos de geometria diferencial. Então, bom, vocês sabem, já caiu até numa lista de exercícios, que o comprimento de um arco de curva ds, uma curva dada pela função y de x, o comprimento de um arco de curva ds é dado por raiz de 1 mais y' ao quadrado dx, né? Então, o comprimento total dessas curvas aqui seria, vamos tomar um caso mais específico. Vamos considerar o problema 0, 1, uma curva unida esse ponto 0 e 1, que é o y de x. Então, essa aí é a curva toda complicada assim de propósito, porque todas as curvas vão estar incluídas, desde que elas sejam contínuas e diferenciadas. Então, não é que não dá para resolver a olho, né? Bom, a Dido resolveu, mas ela era rainha, essas coisas. Então, nesse caso, a área é a integral de 0 a 1 de y de x dx. Isso é a nossa integral que deve ser maximizada. E o comprimento C é a integral de 0 a 1 de raiz de 1 mais y' ao quadrado dx. Bom, para interpretar a solução, nós precisamos do conceito de curvatura de uma curva plana. Curvatura de uma curva plana é definida assim. Isso aqui é o gráfico da curva. E esse ponto aqui, por exemplo, eu tenho este ângulo alfa, né? É tal que a tangente de alfa é igual a y', né? A derivada é igual a tangente do ângulo que a direção da curva faz para a horizontal. Bem, define-se como curvatura a variação de alfa com o comprimento da curva. Quer dizer, quanto essa tangente se varia enquanto eu caminho ao longo da curva, precisamente por unidade de comprimento, né? Bate com um conceito intuitivo, né? Uma reta, por exemplo, isso é zero, que a direção é constante independente de S, né? Nós vamos obter uma expressão mais fácil de trabalhar com essa curvatura e verificar, por exemplo, que
o círculo tem uma curvatura constante, que são as duas coisas que a gente sabe. A reta tem curvatura zero e o círculo tem curvatura constante. O resto seja o que Deus quiser. Então, alfa é arco cuja tangente é y'. D alfa ds então é igual a ddS do arco cuja tangente é y'. Y é uma função de x, então seria mais fácil eu ter derivadas em relação a x. Então eu faço assim, isso aqui é a mesma coisa que d arco tangente y' dx ds. E dx ds, por uma dessas mágicas da notação de Leibniz, é 1 sobre ds dx. Isso é um teorema, mas a notação do Leibniz é tão boa que quase qualquer operação algébrica é correta. Então eu posso escrever isso assim. Isso aqui vocês não podem para o monitor, viu? Ele me dá uma bronca. A tangente y' dx 1 sobre ds dx. A ds dx é raiz de 1 mais y' ao quadrado. De maneira que a curvatura é d arco cuja tangente é y' dx, né? 1 sobre raiz de 1 mais y' ao quadrado. Agora, essa derivada é de arco tangente y' dx é 1 sobre 1 mais y' ao quadrado, a derivada da arco tangente, né? Vezes a derivada de y' em relação a x, ou seja, y duas vezes. Então, a curvatura é K é igual a y duas linhas sobre 1 mais y' ao quadrado a 3 metros. Isso imediatamente dá aqui a reta que é uma curvatura zero, né? Porque y duas linhas igual a zero para uma reta, né? Reta é y igual a x mais b, então y duas linhas igual a zero, independentemente do denominador. E vamos ver um círculo. O que isso dá, né? O círculo é a curva. Né? A gente aprende no colégio, eu aprendi no colégio, que o círculo era isso. E a circunferência era isso. Né? Mas os matemáticos não usam essa notação. Eles chamam o círculo a curva e o disco está dentro. Então, a equação do círculo de raio A é essa aqui, ou seja, y2 é igual a 2 menos x2, então um dos dois arcos desse círculo é a raiz de A2 menos x2. Notem que a curvatura é uma quantidade local, né? Então é calculada ponto a ponto. Não é um número, mas é uma função do ponto. Existem curvas em que a curvatura depende fortemente da posição. Então vamos calcular para um círculo, para esse semicírculo, né? A curvatura num ponto genérico. Então eu preciso de y' para esse termo aqui, de y duas linhas para o denominador. Então, y' é dy dx
é igual a 1 sobre 2 raiz de A2 menos x2, depois d dx do que está dentro, é menos 2x. Então, dy dx é menos x sobre raiz de A2 menos x2. E d2y dx2 é então a derivada disso em relação a x. Isso é A2 menos x2 menos A2 menos x2, depois raiz de A2 menos x2 vezes 1, né, dx, menos x derivada disso aqui, que é 1 sobre 2 raiz de A2 menos x2, né? Vezes a derivada em relação a x que está dentro, que é menos 2x. Ou seja, isso aqui é A2 menos x2 menos A2 menos x2, e aqui em cima eu posso escrever assim: raiz de A2 menos x2. Esse 2 aqui cancela, o final do segundo termo é mais, então fica A2 menos x2 mais x2. Ou seja, d2y dx2 é igual a menos A2 menos x2 a 3 meios, denominador, e A2 em cima. Bom, aqui nós calculamos dy dx, então podemos calcular 1 mais y'2 é igual a 1 mais o quadrado disso aqui, x2 sobre A2 menos x2, que é A2 menos x2, A2 menos x2 mais x2. Então, 1 mais y'2 é igual a A2 sobre A2 menos x2. O denominador, o K, então, é o numerador é menos A2 sobre A2 menos x2 a 3 meios. O denominador é isso aqui elevado a 3 meios. Então é A2 sobre A2 menos x2 onde é que eu estou? Eu escrevi aqui embaixo é 1 mais y'2 1 mais y'2 a 3 meios, né? Então é isso aqui elevado a 3 meios. Então vai ficar A2 elevado a 3 meios é A3. E A2 menos x2 a 3 meios. Tá? Esses dois se cancelam. Isso aqui dá menos 1 sobre A. Quer dizer, a curvatura do círculo é constante, mesmo em todas as pontas, e é dada por menos 1 sobre o valor do raio. Ok, isso é só uma preparação para o que a gente vai fazer, vai ganhar sentido.
Então, o problema de Dido seria procurar a função y de x tal que a área é o máximo e o comprimento dado por essa expressão aqui de baixo, comprimento fixo, igual a L. Mas geralmente, seja f uma função x, y, y', e I a integral de x1 a x2 em dx e f de x, y', e g uma segunda função de x, y', e c a integral de x1 a x2 em dx de g de x, y'. O que nós queremos é que esta integral seja um máximo para sob a condição de que essa integral aqui seja constante, seja um valor fixo. Tá? Então, isto é digamos, a integral a maximizar, e esta é a condição subsidiária. Bom, vamos introduzir, vamos supor que a função y barra de x é a solução do problema. E que y barra de x1 é igual a y1, y barra de x2 é igual a y2. As condições sobre essas funções são as de sempre. Contínua, com derivadas contínuas até segunda ordem. E vamos introduzir agora uma variação que eu vou denominar y de x, que é y barra de x mais epsilon1 eta 1 de x mais epsilon2 eta 2 de x. Diferentemente do que nós fizemos nos casos em que não havia condições subsidiárias, nós introduzimos uma variação que é uma família a 2 parâmetros de curvas. Tá? Epsilon1 e epsilon2 são 2 parâmetros e até então nós vínhamos considerando variações desse tipo. Essas variações são, a 2 parâmetros são necessárias pelo seguinte. Bom, vamos olhar essa condição subsidiária. Colocando as variações ali, eu tenho a integral de x1 a x2 em dx de g de x, depois no lugar de y de x eu ponho y barra de x mais epsilon1 eta 1 de x mais epsilon2 eta 2 de x. Y' então é y barra linha mais epsilon1 eta linha 1 de x mais epsilon2 eta linha 2 de x. Quando eu integrar sobre x, né, isso vai ser uma função de epsilon1 e epsilon2. Tá? A mesma coisa vai acontecer para a integral i, né? Isso aqui é, digamos, a c barra, uma variação da condição de c. Né?
E o I barra, ou melhor, vamos fazer assim, usar a notação anterior. C de epsilon 1, epsilon 2 é igual. E I de epsilon 2 é igual a integral de x1 a x2 dx e f de x, y barra de x, mais epsilon 1, eta 1 de x, mais epsilon 2, eta 2 de x, y barra linha de x, mais epsilon 1, eta linha 1 de x, mais epsilon 2, eta linha 2 de x. Agora, esse C, né, ele tem que permanecer constante. Eu estou comparando curvas de mesmo comprimento. Então, essa variação C, ela tem que ter sempre o valor L. E isso eu faço da seguinte maneira. Quando eu integro em x, né, esse C é uma função de epsilon 1 e epsilon 2, e eu relaciono epsilon 1 e epsilon 2 de tal forma que C tenha o valor L. Isso fixa uma relação entre os parâmetros. Ou equivalentemente elimina um parâmetro em termos do outro. Mas resta um parâmetro que é então usado para construir as variações de I, né, que eu tenho que comparar curvas diferentes. Então elas realmente vão dar curvas diferentes. Se eu usasse um parâmetro só, então o valor desse parâmetro seria determinado. Suponha que C fosse uma função só de epsilon 1, né, só houvesse o parâmetro epsilon 1. Então, uma vez calculada a integral, eu teria que escolher um valor de epsilon 1 tal que o L seja o valor dessa integral variada, e aí eu não tenho mais nenhum parâmetro para variar a integral de baixo. Então eu preciso realmente ter esses dois parâmetros, né? Além disso, eu tenho que ter ainda isto aqui. Nos pontos x1 e x2, todas as curvas passam por esses pontos. Então, nos pontos x1 e x2, eu tenho que ter y de x1 é igual ao mesmo valor de y barra de x1 ali. Ou seja, y1. E a mesma coisa no ponto x2. Isso equivale a dizer que eta 1 x1 é igual a eta 2 de x1 igual a 0 e eta 1 de x2 igual a eta 2 de x2 igual a 0. Então isso faz com que todas as curvas passem pelos pontos fixos. Então, a condição de que y barra seja a solução é que I de epsilon 1, epsilon 2 para epsilon 1 igual a epsilon 2 igual a 0, que é igual a E, seja um máximo. E C de epsilon 1, epsilon 2, epsilon 1 igual a epsilon 2 igual a 0, seja igual a L, o comprimento fixo. E eu preciso ver agora como é que eu imponho essa condição, uma condição necessária de massa.
eu afirmo que o jacobiano, delta igual ao jacobiano de... vamos fazer estender um pouquinho a nossa notação. Y de epsilon 1, epsilon 2, eu vou chamar de E'. Sim, quando eu não fixo os valores zero. Tá, isso é uma função de epsilon 1, epsilon 2. Dado um valor de epsilon 1 e um valor de epsilon 2, eu tenho esse E' para integrar o I. Tá? Em particular, para epsilon igual a epsilon 2 igual a zero, isso é E e é um máximo, por hipótese. E vamos considerar C de epsilon 1, epsilon 2, por enquanto, igual a L' não fixo, mas relaxando ainda a questão de o valor ser fixo. Vamos considerar um caso um pouco mais geral. Então isso me dá E' como uma função de epsilon 1 e epsilon 2, tá? Isso é uma expressão, E' igual a uma certa função de epsilon 1 e epsilon 2. Então me dá E' em função de epsilon 1 e epsilon 2. E aqui me dá L' em função de epsilon 1 e epsilon 2. Eu afirmo que o jacobiano de E', L', epsilon 1, epsilon 2 tem que ser igual a zero para que E seja um máximo. Isso aqui é no ponto epsilon 1 igual a epsilon 2 igual a zero. Quer dizer, eu vou provar que uma condição necessária para que E seja um máximo é que que E seja um máximo para L' igual a L, para L' igual ao valor previamente estipulado, é que esse jacobiano de L', no ponto epsilon 1 igual a epsilon 2 igual a zero, seja zero. A demonstração é por absurdo. Vamos supor que delta seja diferente de zero. Eu agora vou usar um teorema muito importante do cálculo de muitas variáveis, que é o teorema da função inversa. No cálculo de muitas variáveis existem dois teoremas absolutamente fundamentais. São os dois teoremas mais difíceis dessa parte da análise matemática. São o teorema da função inversa e o teorema da função implícita. Esses teoremas são de demonstração extremamente elaborada e longa. E é de se esperar, porque eles dão resultados muito fortes, muito gerais. Na realidade, hoje em dia, acontece um fenômeno curioso na matemática, né? Muitas vezes, a demonstração num caso particular é muito mais difícil do que a demonstração no caso geral. E esse é um exemplo. Para você, se você considera uma função G de um aberto ômega qualquer no Rn, ômega também contido no Rn, e sob certas condições que eu vou estipular, existe o inverso dessa função e essencialmente é nisso que consiste o teorema da função inversa. Mas, bom, e a demonstração pode ser feita no Rn ou no R2, que é o nosso caso, função de duas variáveis, e é uma demonstração intrincada.
Mas esse teorema pode ser demonstrado num contexto muito mais geral de espaços de Banach, dos quais o Rn é um caso particularíssimo. E no contexto do espaço de Banach, a demonstração é mais fácil. É engraçado isso. E é porque você mantém no espaço de Banach só aqueles ingredientes que são realmente essenciais para a validade do teorema, né? Rn tem toda a história dos números por trás, né? E o espaço de Banach é uma coisa abstrata que contém só os ingredientes suficientes para demonstrar esses teoremas. E nesse contexto fica bastante fácil. Depois você traduz a demonstração para o caso do Rn, é um caso particular e funciona. Mas quando a gente trabalha no Rn, você tem que entrar com as propriedades dos números reais, né? Porque você não sabe a priori, né, o que é realmente são as mínimas condições para que esse teorema seja válido. Mas depois que se aprendeu a fazer no espaço de Banach, aí essa demonstração percolou até o Rn, né? Chegou até o Rn, e hoje em dia os livros fazem uma demonstração que é inspirada na demonstração do espaço de Banach, que também é mais simples. Mas assim mesmo é uma demonstração. Demonstrações de teorema de existência são sempre chatinhas. Os matemáticos acham que essa é a grande delícia da matemática. Bom, o teorema diz o seguinte, eu obviamente não vou demonstrar, eu vou enunciar e vou dar um motivo pelo qual a gente espera que ele seja verdade. Então vamos ver. Seja G uma função de um aberto do Rn e tal que ela é de classe CQ. Isso quer dizer que ela é contínua, tem derivadas contínuas, derivadas parciais contínuas, até incluída a ordem Q. E que o jacobiano dessa deixa eu ver a anotação. Seja P um ponto pertencente a ômega, e suponhamos que o jacobiano de G de T seja diferente de zero para T igual a T0. Então eu tenho um mapeamento assim, aqui está o ponto T0 e a função leva isso num G de T0. E ele é diferenciável nesse ponto. A condição jacobiana diferente de zero significa que ela é diferenciável nesse ponto. Então existe uma vizinhança aberta de T0 e existe uma vizinhança aberta de G de T0, ou seja, existe um aberto aqui e um aberto aqui. O T0 é o ponto onde eu sei que o jacobiano é diferente de zero. Tal que a função, existe uma função G menos 1, nós vamos chamar de ômega isso aqui, e G de ômega isso aqui. G menos 1 de G de ômega em ômega
existe, quer dizer, a função inversa de G existe, e é de classe CQ, que nem a função G. Além disso, a fórmula da derivada da função inversa, que é a fórmula tradicional. Esse é o teorema da função inversa. O que nos interessa é que ele garante, né, que existem esses dois abertos no entorno do ponto onde o jacobiano é diferente de zero, que permite inverter a função. E essa função é bionívoca, quer dizer, a correspondência é bionívoca, é 1. Então, suponhamos que delta é diferente de zero para epsilon1 igual a epsilon2 igual a zero. Então, nós temos o seguinte. Isso aqui é epsilon1, epsilon2, aqui é o ponto 0, 0, e nos é dito que aquele jacobiano ali é diferente de zero. Então existe um aberto em torno desse 0, 0, e aqui nós temos o plano E', L'. Né? Essa função leva, dado um par epsilon, epsilon2, ela leva num par aqui. Né? Então aqui eu tenho E, L, e um aberto em torno disso. EL é o valor correspondente a 0, 0. No nosso caso, o que nós temos é E', L' em função de epsilon1 e epsilon2. Né? Essa relação aqui, E' é dado com a expressão de epsilon1 e epsilon2, portanto E' é dado como função de epsilon1 e epsilon2. E L' também é dado como função de epsilon1 e epsilon2. O fato de o jacobiano ser diferente de zero diz que eu posso construir a função inversa, ou seja, eu posso construir epsilon1 e epsilon2 em função de E' e L' e de maneira bionívoca. Ou seja, para cada ponto desse aberto existe um par epsilon1, epsilon2 dentro desse aberto aqui. E um só. Bom, agora vamos tomar aqui nesse sistema a reta L' igual a L. L é o valor fixo no caso do paralelepípedo é o perímetro, né, da curva fixo. Então vejam, deixa eu desenhar melhor esse aberto aqui. Esse ponto é o ponto E. Então, para cada ponto desse aberto, existe um par epsilon1 e epsilon2 dentro desse aberto aqui, que é tal que as funções I e C para esse par de valores tem o valor escolhido aqui. Ora, suponhamos que esse aqui seja o ponto E, então. Né? Como ele está na linha, na reta L' igual a L, esse ponto é o ponto EL. Né? Mas vejam, se eu pegar esse ponto aqui, né, digamos, EL, ele está ainda na reta L' igual a L, portanto, o valor da segunda coordenada é L, e o valor da primeira é um E maior do que o E dado. Né? Ele existe certamente, porque existe um aberto em torno desse valor E. Né? Mas então existe um ponto aqui, EL, ao qual correspondem valores de epsilon1 e epsilon2, que eu vou chamar epsilon barra 1, epsilon barra 2. Portanto, pelo teorema da função inversa, eu concluo que I de epsilon barra 1, epsilon barra 2 é igual a E maior do que E, e C de epsilon barra 1,
epsilon barra 2 igual a L. Mas então E não é o máximo, porque eu construí eu achei um par de valores do parâmetro que dá um E' maior do que E. Mas como E é o máximo, então isso é um absurdo. Como isso é consequência de eu ter tomado o jacobiano diferente de zero, então eu concluo que a condição necessária para que ele seja o máximo é que o jacobiano seja igual a zero. Bom, então vamos explorar isso. Depois eu vou explicar o argumento dos físicos para evitar todas essas coisas, né? Um físico que é físico mesmo não sabe esses teoremas. Sempre existe a função na natureza. Na natureza sempre existe. Todas as séries convergem. É quase verdade. Bom, por outro lado, os físicos, essa eu não posso contar, tem muita moça na sala. O físico, depois de fazer isso muitas vezes, ele conclui que é preciso a quarta lei da termodinâmica. Vocês conhecem as leis da termodinâmica, né? A lei 0 é a transitividade do equilíbrio. A lei 1 é essencialmente a conservação da energia incluída no calor, né? A lei 2 é a existência da entropia em um sistema isolado da entropia sempre cresce. A lei 3 é que a entropia tende a zero no zero absoluto. E a quarta lei é que a natureza é FDP. Essa é a mais forte. Nunca é o que você acha. Bom. Então, condição necessária. Para que IL, né, seja um máximo, um L fixo, é que o jacobiano no ponto epsilon igual a epsilon 2 igual a zero seja igual a zero. Então vamos escrever esse jacobiano. No ponto epsilon 1, epsilon 2 igual a zero, nós usamos essa notação, então nós podemos escrever assim. O jacobiano de Fg epsilon 1, epsilon 2 é df de epsilon 1 dg de epsilon 1 df de epsilon 2 dg de epsilon 2. Isso tem que ser igual a zero no nosso caso. Para epsilon 1 igual a epsilon 2 igual a zero. Então nós temos que calcular essas quantidades aqui. De epsilon 1 para epsilon 1 igual a epsilon 2 igual a zero, né? Ou di de epsilon I para I de 1 a 2 e dc de epsilon I
epsilon1 igual a epsilon2 igual a 0, para i igual a 1. Bom, esse cálculo na realidade nós já fizemos, mas eu vou mostrar só de novo como é que seria feito. Aqui nós temos o i de epsilon1 e epsilon2. Né? Eu tenho que calcular, por exemplo, di de epsilon1. Tá? Bom, a função f depende de epsilon1 através de epsilon2 através de y barra. Então, di de epsilon1 é a integral de x1 a x2 dx de df dy, né? O y é o símbolo para esse segunda posição entre as variáveis. Df dy dy df di de epsilon, então, vezes dy de epsilon. Dy de epsilon1 é simplesmente eta 1. Porque esse termo depende de uma dependência simples em epsilon1. E, além disso, ele depende também através de y', nessa terceira posição na lista das variáveis. E, nesse caso, é epsilon1. Essa é a derivada para um epsilon1 qualquer. E aqui tem aquele truque x1, x2, dx, df, dy'. Esse eta linha 1 é d. Note que o eta linha 1 é a derivada em relação a x de eta 1. Né? Então, d dx de eta 1. E isso eu posso escrever como a integral de x1 a x2 dx de t dx df dy' eta 1 menos integral de x1 a x2 dx de eta 1 ddx de df dy'. E esse termo é nulo, porque ele vai ser o valor dessa função num extremo e no outro, mas nos dois extremos eta 1 é igual a 0. Ou seja, di de 1 é igual à integral de x1 a x2 dx de eta 1 de x df dy menos ddx df dy'. Essas derivadas, na realidade, são as derivadas em relação a essa função aqui, né, dy. Então tem na expressão do f, né, aparece o y barra mais epsilon1, epsilon2. Né? Aí, mas quando eu tomo agora di de epsilon1 igual a epsilon2 igual a 0, então isso na realidade me
diz que eu tenho a y igual a y2, eu tenho x1 a x2 e dx eta 1 de x df dy menos ddx df dy. Na realidade, estritamente, essas derivadas aqui deveriam ser parciais. Deixa eu botar assim. Porque o f, como ele é uma função do y', ele contém ainda epsilon1 e epsilon2. Então ele é uma função de x e epsilon1 e epsilon2. Então, ddx parcial quer dizer que estou derivando só em relação a x. Professor, você pode escrever essa última linha em cima que não dá para enxergar? Como é? Embaixo. Escrever essa última linha aqui em cima porque não dá para enxergar aqui embaixo. Então, di de epsilon1 é igual a integral de x1 a x2 dx de eta 1 x df dy menos, estritamente, isso aqui é a derivada parcial em relação a x e df dy'. Que eu ainda não tomei epsilon1 igual a epsilon2 igual a 0, então o f é uma função de y barra epsilon1 e epsilon2. Então a derivada só em relação a x tem que ser parcial. Agora, quando eu tomo di de epsilon1 igual a epsilon2 igual a 0, a dependência em epsilon1 e epsilon2 desaparece. Então agora a derivada em relação a x é a única possível. Então fica isso aqui. df dy menos derivada em total em x df dy. Analogamente, di de epsilon2 epsilon1 igual a epsilon2 igual a 0 vai ser a integral em x1 a x2 dx epsilon2 de x, porque é o coeficiente do eta 2 é o coeficiente do epsilon2, surge ali na derivada, e o resto é igual. df dy menos ddx df dy'. Depois, dc de epsilon1 igual a epsilon2 igual a 0 é a mesma coisa com f trocado por g. A integral c, né, ela é, deixa eu reescrever aqui, o i é a integral de x1 a x2 dx de f e y de x, y', e o c é a integral de x1 a x2 de dx de g de x, y'. Então os cálculos são exatamente os mesmos, que as funções têm a mesma estrutura, né? A variação também, a variação é a mesma para os dois casos. Lembre-se que essas derivadas é só copiar transpondo f para g. Então, dc de 1 é igual a epsilon igual a 0, epsilon igual a 0, a integral do x1 a x2 em dx de eta 1 de x de g de y menos ddx dg
dy'. E finalmente dc dy2 y1 igual a y2 igual a 0 é a integral de x1 x2 dx eta 2 dx dg dy menos ddx dg dy'. Aqui está o jacobiano é igual a 0. Aqui está errado, né? Não é df, é di dc. Ah não, isso aqui é o exemplo jacobiano de f, você esqueceu. Não corrijam nada. É outra coisa. O jacobiano tem que ser 0 é delta igual a di dy1 di dy2 dc dy1 dc dy2 para y1 igual a y2 é igual a 0. Isso tem que ser 0. Bom, agora nós temos que colocar uma hipótese adicional. Nós temos que colocar que a solução y barra de x não é tal que dg de y barra de x dy menos ddx dg de y barra de x dy' seja igual a 0. Tem que haver essa condição adicional. Quer dizer, o vínculo não deve, a função que é o vínculo não deve ser uma solução daquela equação diferencial. Bom, isso aí não tem nenhuma razão para ela ser, mas pode acontecer dela ser, né? Nesse caso o método não se aplica. Então, a rigor a gente tem que testar se não é o azarado do ano. O problema que a gente quer resolver esse método não serve. Quando esse método não serve, existem outros, mas são muito mais complicados. Esse é o método. Mas não há nenhuma razão para a solução do problema satisfazer transformar essa relação numa identidade. Então nós estamos supondo que isso aconteça. A solução do problema não anula esse operador aí inserido no valor de g, na expressão de g, não dê zero para essa expressão. Bom, esse delta substituindo os valores que nós somamos é, então di d1 para y1 2 igual a 0 é a integral de x1 a x2 em dx e eta 1 df dy menos ddx df. Aqui vem a integral de x1 a x2 dx eta 2 df dy menos ddx df dy
integral de x1 a x2 e dx eta 1 dg dy menos b dx dg e finalmente a integral de x1 a x2 dx eta 2 dx dg dy menos d dx dg dy. Goza. Agora vejam, nós acabamos de supor que para a solução, né, que isso vai acontecer, essa igualdade igual a zero vai acontecer quando y barra de x for inserido no lugar do y. E nós supusemos que esse termo aqui não se anula nesse caso. Então, se vocês lembrarem do lema fundamental do cálculo das variações, né, como G é contínua com derivadas contínuas, então o fato dele não ser identicamente nulo significa que existe um eta 2 de x tal que a integral de x1 a x2 de dx eta 2 de x dg dy menos d dx dg dy' é igual a um certo y1 diferente de zero. No lema, quando eu demonstrei o lema fundamental do cálculo das variações, eu fiz isso, eu supus que a integral fosse do tipo eta de x, m de x com m contínua, com derivadas contínuas, e provei que a integral, só se podia garantir que a integral é zero se, né, para todas as escolhas possíveis de eta, se o m fosse identicamente zero. Ou seja, se m não é identicamente zero, então existe um eta para o qual aquela integral é diferente de zero. Aqui eu tenho dois etas, então isso não vai fixar o problema que eu ainda tenho um eta 1. Mas eu escolho um eta 2 de tal forma que isso aqui é igual a um y1 diferente de zero. E essa outra integral aqui que envolve essa mesma expressão, eu vou denotar por x1, x2, quer dizer, dx eta 1 de x dg dy menos d dx dg dy', eu vou denotar por lambda 2. Essas são funções só de x, então quando eu integro em x, isso é um número. Então, vou chamar essas duas. Bem, então esse determinantão aí, ele fica o seguinte. Delta igual integral de x1 a x2 em dx eta 1 de x df um momento só, eu fiz uma coisa errada, menos d dx df dy', tá? Eu fiz uma coisa errada. Isso aqui que é o lambda 2. O lambda 2 vai ser eta 2 de x, aquele eta que eu escolhi no caso anterior, df dy
dy menos d dx df dy. Isso aqui eu chamo de eta 2 porque o eta 2 agora é fixo. Eu fixei o eta 2, eu escolhi um eta 2 particular que desse um certo y diferente de zero. Então a outra integral em que esse eta 2 aparece, ela é calculável, porque o eta 2 já foi estipulado. Então o y2 é isso aqui, não o que é posto. Então, como é que fica lá? Fica, o primeiro termo é aquele, o segundo termo é aquele lá de cima que eu chamei de... essa notação é horrível. Desculpa. É lambda 1 e lambda 2. Y1 e Y2 eu já usei para outras coisas, são os valores da curva. São constantes, porque é uma integral de uma função, integral em x de uma função de x. Então, o termo lá de cima é o lambda 2. O primeiro termo de baixo não tem nada a dizer, só... E o segundo termo, lá de baixo, é o que eu chamei de lambda 1. Igual a zero. Vamos entender essa expressão. O eta 2 foi escolhido de maneira... Existe um eta 2 de maneira que, se isso aqui não é identicamente nulo, essa integral é diferente de zero. Então eu escolhi um eta 2. Então a integral de baixo, ela também tem um valor definido, porque o eta 2 é conhecido. Agora, as duas outras não, porque o eta 1 é arbitrário, exceto pelo fato de que ele se anula em x1 igual a x2. Isso é essencial para resolver o problema. Eu tenho que comparar com muitas curvas, né? Então esses eta 1 são funções que criam a variação das várias curvas que eu estou considerando. E a condição necessária para a integral de cima ser o máximo é que esse determinante seja igual a zero. Olha, esse determinante me diz o seguinte: lambda 1 integral de x1 a x2 e dx eta 1 de x df dy menos d dx df dy' menos lambda 2 integral de x1 a x2 dx eta 1 dx dg dy menos d dx dg dy' tem que ser igual a zero. Isso eu posso escrever assim, definindo lambda como igual a menos lambda 2 sobre lambda 1. Notem que eu escolhi um lambda 1 diferente de zero, né? Eu posso escolher um lambda 1 diferente de zero, então posso fazer essa operação. Essa relação fica integral de x1 a x2 dx eta 1 dx df dy menos dx df dy mais lambda integral de x1 a x2 dx eta 1 dx dg dy menos d dx dg dy é igual a zero.
Mas isso eu posso escrever assim. Integral de x1 a x2 de dx eta 1 de x d de f mais g, f mais lambda g, dy menos d dx de d de f mais lambda g dy' é igual a zero. É só reunir as duas sobre a mesma integral e colocar esse lambda para dentro, se obtém essa relação. Mas agora eu estou com a integral típica a qual se aplica o lema fundamental do cálculo das variações, porque eta 1 de x é arbitrário. E para qualquer desses eta 1 de x, essa integral tem que ser zero. Então segue pelo lema das variações que d de f mais lambda g dy menos d dx d de f mais lambda g dy' é igual a zero. Ou seja, a conclusão desse teoremão é a seguinte: o valor de lambda não interessa. Se eu quiser, eu até posso explicitar um eta 2 de x e calcular, mas na realidade ele não interessa, só interessa o fato de que ele é constante. Então, dados o f, que é a função a minimizar, e o g, que é a condição de vínculo, cuja integral deve ser constante, eu construo a função h igual a f mais lambda g, onde lambda é uma constante. E aí eu escrevo as equações de Euler-Lagrange para h. dh dy menos d dx dh dy' é igual a zero. A solução dessa equação resolve o problema. Bom, esse lambda é também chamado aqui multiplicador de Lagrange. Se vocês se lembrarem do problema do quadrado, né, a parte, toda a complicação intermediária, no fim o que eu fiz foi isso, né? Aprendi que o que eu devo fazer é maximizar não a função f, mas a função f mais lambda g, onde g é o vínculo e lambda é esse multiplicador de Lagrange. Né? Vamos fazer uma aplicação para tornar isso aqui. Desculpem o tamanho da demonstração, mas bom, dá para fazer em menos tempo e mais curto, mas fica cada vez mais obscura, né? É complicado mesmo, é uma função de passagens e argumentos sofisticados e tal, né? Agora vamos ver como é que os físicos fazem. Os físicos, o que o físico faz está errado, mas o resultado é certo. É o seguinte, os físicos diriam assim: eu tenho a integral de x1 a x2 de f de x, y', dx. Né? E a condição de vínculo é c x1 a x2 de g de x, y', dx. Né? Isso é igual a L. Então eles fazem assim, pega o vínculo escrito da seguinte forma: integral x1 a x2 de g de x, y, z, y', mais, deixa eu ver, L sobre x2 menos x1 dx. Isso é a mesma coisa, né? Porque
ou menos igual a zero. Isso é a mesma coisa do que a integral de x1, x2, g igual a L. Porque a integral de L sobre x2 menos x1, x1 a x2 é exatamente L. Então, dá a condição de cima. Bom, então, o que você encontra nos manuais de física é a seguinte linha de argumentação. Isso aqui é zero. Zero não faz mal a ninguém. Então, você pega I' igual a integral de x1 a x2 em dx, né? De f de x, y, y' mais zero, mais lambda g de x, y, y' menos L x2 menos x. Então eu vou minimizar essa expressão em vez de aquela complicação toda que eu fiz, né? E o resultado deve ser o mesmo, porque isso é zero. Então, e aí eu digo, bom, mas será que eu estou realmente implementando o vínculo? Será que eu estou realmente implementando o vínculo? A resposta do manual de física é o seguinte: sim, porque eu agora tenho uma variável a mais, que é esse lambda. Então, também como função de lambda, isso deve ser um mínimo. Então, se eu fizer a particular variação que varia só lambda, tá? Eu vou ter dy' de lambda, tá? Vai ser a integral de x1 a x2 de dx de delta lambda g de x, y, y' menos L x2 menos x1. É um delta lambda arbitrário. Então isso exige que G, que a integral de G de x1 menos L seja igual a zero. Ou seja, dá como resultado, né, que as variações devem ser nulas para cada possível variação. Isso dá o mesmo resultado. Quer dizer, uma das equações que você obtém é que existe essa relação entre a função g e o comprimento. Então, formalmente, você tem o mesmo resultado. Mas isso não pode estar certo, porque, por exemplo, a condição de que o g não satisfaz aquela equação dg dy menos ddx dg dy', que foi essencial para a dedução, ela não entra aí, né? Aparentemente serve em qualquer caso. Mas os resultados dão certo. A equação que você escreve é a mesma. A equação de Euler-Lagrange para essa função aqui é a mesma que eu escrevi lá, né? Porque isso aqui é uma constante. x2 e x1 são constantes e L é constante. Então eu posso omitir isso da integral. Então os físicos trabalham assim, não se preocupam com toda essa demonstração. Mas na realidade é um truque, né? É uma regra mnemônica para o resultado correto que envolve toda essa longa exposição. Bom, vamos ver se dá tempo para fazer a aplicação que nós procuramos desde o início, que acho que problema de Dido. O problema de Dido eu tenho a integral de 0 a 1 dx y de x. Tá? Isso aqui é a integral a maximizar. E a condição subsidiária é que a integral de 0 a 1 dx de raiz de 1 mais y' ao quadrado seja igual a constante. Qual foi a regra que nós obtivemos? A gente toma a função h
é igual a y de x mais lambda raiz de 1 mais y' 2. Tá? A função integrando da quantidade a maximizar mais para o multiplicador de Lagrange vezes o integrando da condição subsidiária. Tá? E agora eu escrevo as equações dh dy menos d dx dh dy' é igual a zero. dh dy é muito fácil, né? Aqui é y', o y só aparece aqui. dh dy é 1. dh dy' y' só aparece nesse termo. Então é lambda sobre 2 raiz de 1 mais y' ao quadrado, né? Vezes a derivada desse y' ao quadrado em relação a y', ou seja, 2 y'. Portanto, é lambda y' sobre raiz de 1 mais y' ao quadrado. d dx de dh dy', então, é lambda d dx disso aqui, que é 1 mais y' ao quadrado, raiz de 1 mais y' ao quadrado, y duas linhas, derivada disso, tá? Menos y', 2 raiz de 1 mais y' ao quadrado. Isso aqui é derivado em relação a x. Então, a derivada disso em relação a x é 2 y', y duas linhas. Tá? Isso aqui é lambda 1 mais y' ao quadrado a 3 meios. Eu estou passando essa raiz para baixo. E aqui fica 1 mais y' ao quadrado, y duas linhas, menos y' ao quadrado, y duas linhas, que é lambda, o termo y' ao quadrado, y duas linhas cancela, fica y duas linhas sobre 1 mais y' ao quadrado a 3 meios. A equação de Euler-Lagrange, então, é dh dy menos d dx dh dy' igual a zero, ou seja, 1 é igual a lambda y duas linhas 1 mais y' ao quadrado a 3 meios, ou y duas linhas sobre 1 mais y' ao quadrado a 3 meios é igual a 1 sobre lambda, que é constante. 1 é constante e lambda é constante. Mas isso aqui é a curvatura. Então ele diz que de todas as curvas que unem aqueles dois pontos, a que circunda a máxima área é a curva de curvatura constante, ou seja, é um arco de círculo. Essa é a solução do problema de Dirichlet. Eu duvido que a Dirichlet tenha usado todo esse aparato, mas, enfim, essa é a solução via cálculo das variações. Né? Isso é uma solução famosa de um matemático alemão chamado Adolf Ruhr, não é Adolf que vocês estão pensando, é Adolf Hurwitz, que usa séries de Fourier. Se vocês olharem aquele livro do Jairo Guedes de Figueiredo, que é muitas vezes usado no curso de Física Matemática 1, ele tem a solução do problema do livro usando séries de Fourier. Mas é um método que essencialmente só resolve esse problema. Enquanto o método de cálculo variacional
se aplicam a muitos problemas desse tipo. Quer dizer, o cálculo variacional, integrais, quer dizer, escrever as equações da teoria, não em forma explícita, escrever diretamente as equações, mas como enunciar a teoria como dizendo que a solução, né, o que acontece na natureza é descrito por uma função que minimiza uma certa integral, né? Esse é um princípio praticamente universal na física de hoje, que vale desde a teoria das supercordas, passando pela relatividade geral, eletromagnetismo, mecânica, todas as teorias podem ser formuladas dessa maneira, e há grandes vantagens em formulá-las dessa. A famosa coleção de livros do Landau Lifshitz faz isso. Eles formulam mecânica, eletromagnetismo e gravitação, que é até onde eles chegam, sempre em termos de princípio de eliminação. Bom, essa é a última aula de cálculo das variações. Nós agora vamos... Bom, deixa eu decepcionar vocês. Na minha opinião, essa é a parte mais bonita do curso. E agora vem coisas mais técnicas, tá? Em particular, o próximo tópico é extremamente técnico. Quer dizer, é como... ele responde a seguinte pergunta: será que existe um algoritmo para se resolver equações diferenciais que nem existe para resolver a equação algébrica de segunda ordem, de segundo grau, quer dizer, B2 menos 4AC, etc. Tem uma fórmula? Não, não tem. Mas a coisa mais próxima quer dizer, será que eu posso resolver equações diferenciais sem ter que pensar muito? Bom, existem duas possibilidades. Uma é resolver numericamente. E a melhor maneira de resolver numericamente é pedir para um amigo que seja um especialista. E ele faz, porque se só começar a fazer, você vai errar tantas vezes até acertar que seria melhor tentar alguma coisa mais sofisticada. A segunda alternativa é a que nós vamos ver, faz parte do programa, que é usar séries de potências. Quer dizer, procurar uma série de potências que satisfaça formalmente a equação, né? Achar uma relação entre os coeficientes que aparece exatamente se impor que a série de potências satisfaça a equação diferencial, e aí você tem uma solução que é uma série de potências. Se você for o rei das séries de potências, você consegue descobrir qual é a função que foi expandida e deu aquela série de potências. Mas isso é muito raro. Em geral, você termina com uma série de potências. Então, bom, você pode calcular o valor da função, ou mais frequentemente, se sai uma série de potências muito estranha, você inventa uma nova função através dessa série de potências, né? As funções de Bessel, por exemplo, elas entram assim. Você tem uma equação diferencial que não tem nenhuma solução, nenhuma maneira simples de resolver. Resolve por série de potências e aí você chama aquela função que tem aquela série de potências função de Bessel. E aí, bom, existem maneiras melhores de introduzir a função de Bessel, mas eu lamento informar que é essa a maneira do curso. E depois nós vamos refinar um pouco. Existem maneiras muito mais elegantes usando variável complexa e tal. Mais elegantes quer dizer que obtém mais resultados com menos área de lousa preenchida, né? Mas enfim, essa de sair de potência, digamos assim, quebra o galho muitas vezes, né? Mas em geral não é uma técnica mesmo, o último recurso. Não é uma coisa que eu recomendo. Não vale a pena dedicar a vida ao estudo das séries de potência por esse motivo. Ok.